Olá, olá a todos! Muito feliz, começando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como sugestão de leitura, capítulo 5, item 18. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma seção de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta luta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde há às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa é uma mensagem do Espírito Superior Lacordaire, Havre, 1863. E assim, queridos irmãos em Cristo, concluímos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos lá ao capítulo 5, item 18. Bem e mal sofrer. Ao ver esse título, podemos pensar: existem dois tipos de sofrer? Sim, existem. Quando a diferença é sabermos absorver os ensinamentos de Jesus para a dor que nos aperta. E baseado nos ensinos do mestre irmão maior, que outros irmãos mais experientes nos orientam, que no caso do Evangelho são as instruções dos Espíritos. E neste item, Lacordaire, que veio em 1863, através de uma mensagem para Kardec, veio nos explicar sobre a diferença do sofrer. E daí conseguimos ver a compreensão que temos do mal sofrer e do bem sofrer. O mal sofrer
é aquele que irá repetir quantas vezes forem necessárias, até que possamos enxergar como bem sofrer. Visto que isso acontece, porque a maioria de nós procura o Evangelho de Jesus, procura a doutrina pelo sofrer. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ele não se referia para todos que sofrem. Mesmo porque todos sofrem. De formas diferentes. Mas todos nós temos os nossos sofrimentos. Todos nós que estamos na Terra. Estamos suscetíveis às provas e às expiações. E decorrem daí os nossos sofrimentos. Já que sabemos que temos que passar pelas situações que nos mexem, que nos incomoda, que mexe e remexe, que nos faz seguir a lei do progresso. Então, por que não escolher o bem sofrer? E passar pelas provas e expiações, não basta sofrer. É preciso ter um mínimo de fé viva na bondade do Pai Eterno. Ele jamais permitiria que tivéssemos fardos maiores que os nossos ombros conseguem suportar. Porque se Ele permitiu tudo isso, com toda certeza, Ele nos deu também as ferramentas e as habilidades necessárias para transportarmos essas situações. Como encerra o segundo parágrafo, fui o mais forte. Que para mim essa frase, ela agrega a compreensão do bem sofrer. E isso acontece quando vencemos a nós mesmos, dominando em nós a ira, a revolta, a angústia, o desespero, a cólera, a insegurança. Vamos dizer para nós: sou bem-aventurado, provando minha fé, minha firmeza, minha perseverança, minha submissão à vontade de Deus, resignando perante aos sofrimentos. Porque se as aflições fazem parte dos espíritos em evolução, que eu saiba bem sofrer, confiando em Deus e nas suas leis, resignando na compreensão da justiça e do amor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, saber sofrer é o que estamos fazendo nesse instante, buscando os ensinamentos de Jesus para galgar os nossos caminhos. Os ensinamentos de Jesus a nos guiar. E então compreender que são oportunidades benditas de exercitar a fé, a paciência, a tolerância, a humildade, a coragem, confiando em Deus e em nós mesmos, na superação e aproveitamento dessas atribulações que temos. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais esse dia, em mais essa reflexão. Refletir em nossos caminhos, em nossas situações, em tudo que nos incomoda,
em tudo aquilo que nos aflige. Que possamos refletir e perseverar, porque nós temos um Pai justo, um Pai bondoso, amoroso, misericordioso a nos guiar. Que assim seja.